Olá pessoal, aqui quem fala é João Onofre Trindade Filho, sou monitor de histologia da Famene e vai aqui mais um vídeo agora que a gente vai entrar dentro do sistema tegumentar, certo? Então, o que é que a gente vai encontrar no sistema tegumentar? Antes de iniciar, o sistema tegumentar, a gente não pode esquecer que o tegumento, né, em si, ele é formado pela pele, certo? Que é um órgão, mais os seus anexos. Que anexos são esses? As glândulas sebáceas, as glândulas sudoríparas, folículos pilosos, unhas, certo? Isso é o que compõe o sistema tegumentar. Aí a gente pode dividir esse, esse sistema na pele com os anexos. Porém, esses anexos vão estar presentes dentro da própria pele, certo? A maioria. E a unha sobre o leito de pele também. Mas podemos dizer que o principal órgão do tegumento é a pele em si, certo? Então, iniciando a parte prática, o que é que a gente vai encontrar na parte prática? Iniciando então com pele, a primeira coisa que a gente pode encontrar é uma divisão entre pele grossa e pele fina, certo? Na parte da histologia prática. Sabendo que a pele grossa, todas as duas na verdade têm a mesma disposição de camadas, a mesma de subdivisão histológica, vamos dizer assim. Porém, algumas particularidades ocorrem em uma e não ocorrem em outra. Como por exemplo, a pele grossa, você vai encontrar essas 5 camadas aqui, ó, bem delimitadas, certo? Diferente da pele fina, você encontra 5 na pele grossa, na epiderme, no caso da epiderme. Já na pele fina, você não encontra 5. Na pele fina vai ter uma ausência dessa faixa branca aqui, que é a camada lúcida, que a gente vai ver adiante, certo? Essa é a primeira diferença. Segunda diferença é que na pele grossa esta presente na palma das mãos, nas plantas dos pés, não é a maioria do corpo, a maioria do corpo é pele fina. Então, por que maioria de pele fina? Porque essa pele fina vai conter os 3 anexos. Essa pele fina vai ter folículo piloso, vai ter glândula sebácea, vai ter glândula sudorípara. Na pele grossa, a gente não tem pelos e nem tem glândula sebácea. Pele grossa só tem glândula sudorípara. Então, essa é a primeira, a segunda, na verdade, diferença entre as duas histológica entre os dois tecidos. Então, quando eu olho para uma lâmina, como é que eu sei reconhecer que isso é uma pele grossa, certo? Primeira coisa, pela disposição da última camada. Chamada de pele grossa é somente por isso, porque a camada final, o extrato final, a gente vai ver já já os extratos, ele é bem mais espesso. Esse extrato aqui, ó, o extrato córneo, ele tem uma espessura relativamente grossa, propriamente dito, podemos dizer assim. Na pele fina, quando eu for mostrar adiante, a gente não encontra essa espessura, a gente encontra bem delgado realmente. Além de se eu olhar para a parte da derme, aqui eu não encontro folículo piloso, não encontro glândula sebácea, certo? Como eu falei, só sudorípara e mesmo assim escassas, algumas ou outras, depois nós veremos. Então, como é que a gente divide histologicamente a pele, certo? Fazendo uma visão geral. A pele é dividida histologicamente em epiderme e derme. São os dois tecidos que a gente encontra. As duas divisões histológicas, certo? Hipoderme, na verdade, esse termo inclusive está sendo substituído por tecido subcutâneo, porque hipoderme, o nome hipo vem abaixo da derme, certo? Só que nele não faz parte da histologia da pele, certo? É um tecido adiposo unilocular encontrado abaixo dessa derme, certo? Que é o tecido celular subcutâneo. A gente pode aparecer nessa lâmina de pele grossa, dependendo do laboratório. Já a epiderme e derme vai estar presente em qualquer uma das duas peles. Então vamos começando a detalhar todas essas duas estruturas, certo? Começando pela epiderme, primeira região da pele grossa, né? Pele grossa, a gente vai conseguir ver perfeitamente as 5 camadas celulares, as 5 camadas de epiderme e suas particularidades. Que camadas são essas? Então, de baixo para fora. Aqui a gente vê um lumen branco, a gente sabe que é o lumen, é a parte de fora, a parte externa do corpo, do tegumento. Então a gente de baixo para fora, o que é que a gente encontra? São 5 estratos, certo? É a camada basal, que aqui a gente encontra, certo? É uma camada de uma camada de células mais ou menos de formato simples, cúbico a simples colunal, o formato desta camada, eu estou dizendo, falando desta camada, também pode ser chamado de extrato de germinativo. É uma camada rica em desmossomos, certo? Em membrana, na membrana plasmática lateral. Então é isso que vai formar esses cubos bonitinhos, além dos hemidesmossomos na membrana plasmática da base, em contato com a derme, certo? Então,
ela vai estar sobre uma membrana basal. Como a gente sabe, todo tecido epitelial está sobre a membrana basal. Mas a camada basal, a gente consegue ver, ó, é uma camada de células, ela é mais em formato mais simples cúbico a simples colunar. Essa primeira camadazinha que contorna aqui, certo? Você ainda consegue ver os núcleos vivos. Seguindo o segundo estrato, a gente encontra o estrato espinhoso. Que estrato é esse? Estrato espinhoso ou camada espinhosa. É o estrato mais extenso, é o estrato mais espesso, certo? Por quê? Porque ainda tem mitose em atuação. Ele é mais espesso porque a camada basal ou germinativa é mitotecamente ativa, vai estar ali fazendo mitose, liberando células toda hora. Quando chega no estrato espinhoso, essas células já começam a acumular grânulos de citoqueratina, certo? Que aí no citoplasma, essa citoqueratina começa a prolongar o citoplasma, formar prolongamentos. Por isso que a gente encontra células com núcleos mais dispersos uns dos outros, bem afastados. Por quê? Porque o citoplasma dela é grande, cheio de prolongamento. Por isso que esse nome espinhoso, que aparece com espinhos. Então a camada mais espessa, ó. Se não dizer, é a mais fácil, né, de ser marcada. Em seguida, ainda com esse acúmulo de glândulas de citoqueratina, agora essa presença da citoqueratina começa a ser acumulada, certo? Células ainda nucleadas, a gente ainda encontra núcleo aqui na camada granulosa, mas essa queratina começa a ser acumulada em grânulos de querato e alina. Esses grânulos ficam corados de forma especial, é isso que você consegue ver, ó. Bem bonitinha a camada, essa linha mais escura. Então você vê perfeitamente a camada granulosa, essa linha mais escura, uma camada ainda viva. Quando a gente entra na camada lúcida esta aqui é a exclusividade da pele grossa, é aquilo que eu disse. A gente já começa a ter uma presença de as primeiras mortes celulares, porque as células vão começar a perder núcleo, vão começar a perder organela, certo? Essa é a característica da camada lúcida, é uma camada de transicional para a camada córnea. Essa faixa branca, certo? Ela começa a perder núcleo e organela e fica essa linha branca, só vai ter aqui na pele grossa. Já a camada córnea, a camada mais espessa de todas, no caso da pele grossa, né? Podemos falar assim, ela é mais espessa em relação à pele fina. Assim eu posso falar, mas a mais espessa em si é a espinhosa. Mas ela é mais espessa em relação à pele fina, certo? O extrato córneo, então, a gente encontra várias camadas de células achatadas, cheias de queratina, certo? Já mortas, sem núcleo, sem citoplasma. Essas células começam a descamar pela a perda dos desmossomos. Então a gente encontra células, ó, bem na superfície já em processo de descamação, que é exatamente a troca da epiderme que nossa pele passa constantemente. Beleza? Então essas 5 camadas características da epiderme da pele. A gente vai ver do mesmo jeito na fina, só que lá sem a camada lúcida. E lá, claro, em espessura menor. Posteriormente eu iria mostrar. Abaixo disso, a gente encontra a derme. Como é que eu posso ainda dividir a derme em duas regiões? Quando eu encontro, ó, aproximando, antes de chegar na derme, aproximando ainda, ó, camada basal, melhor aproximada, a gente encontra uma camada de células simples cúbica que é o lunar, beleza? A gente encontra ainda a camada espinhosa, como eu falei, mais espessa, células afastadas, granulosa mais escura, né, a linha escura por causa dos grânulos. A gente encontra a camada lúcida já perdendo núcleo e organela e a córnea que já é em processo de descamação pela perda do desmossomo, certo? Antes de falar, na verdade, da derme, a gente tem ainda que dar uma ênfase aos tipos celulares. A gente tem vários tipos celulares que compõem essa epiderme. Só que na prática a gente basicamente consegue ver 2 tipos, que são os queratinócitos e os melanócitos. Os queratinócitos são todas essas células aqui. Qualquer célula dessa epitelial, a gente pode chamar de queratinócito, certo? Todas essas células aqui são queratinócitos, são células que vão mitotecamente ativas, acumulando queratina e vão morrendo até descamar. Qualquer núcleo desse de queratinócito, onde eu marcar queratinócito. Porém, aqui na camada basal, a gente encontra uma célula especial, certo? Que são os melanócitos, certo? Cuidado que eles não produzem melanina. O melanócito, ele produz a enzima tirosinase, que é quem vai converter o melanossomo, que é quem entra, que é quem vai converter a tirosina em melanina, certo? Que a tirosina está dentro do melanossomo. Então cuidado que ele não produz a melanina em si, ele produz a enzima que vai converter. Então é isso. A camada tem outras células, como as células de Merkel, certo? Neurotransmissores, células de defesa de Langerhans. Na prática a gente não visualiza bem por conta da coloração, mas o melanossomo a gente consegue ver sim. São essas células que ficam aqui na camada basal, onde a gente consegue ver o núcleo do melanócito dentro de um halo branco, certo? Onde a gente encontra isso, ó, aqui outro, não tão visível, mas aqui, ó,
Perfeito, um núcleo do melanócito dentro desse halo branco que não cora, certo? Então marcou aí, eu tenho queratinócito, certo? Aí sim, a gente vai poder falar da derme. Só uma questão de estrutural. A transição da epiderme com a derme, como eu disse, ela se forma através dessas papilhas. Papilhas são uma questão de morfologia. A epiderme e a derme, elas se projetam em forma de papilhas ou dedos, ó, digitiforme, tá vendo? Elas são tipo luvas que se encaixam assim, ó, se encaixam perfeitamente, formando esse aparelho em rede. Inclusive aqui passa um dos plexos vasculares da pele, certo? Entre a epiderme e derme. Então, papila dérmica é a projeção da derme, papila epidérmica, a projeção da epiderme. Então, isso aqui é só para vocês se ligarem no nome papila, que a gente vai usar aqui, quando a gente for falar agora aqui de derme, certo? Porque a derme que vem abaixo, como a gente já viu, subdivide-se em dois tipos: derme papilar e derme reticular. Papilar porque essa logo abaixo aqui da epiderme, logo abaixo nas papilas, certo? Essa derme das papilas. Lá mais profundamente, cheio de fibra, de retículo, de fibra colágeno, é a derme reticular. Papilar, tecido frouxo, tudo que vem abaixo de epitélio, tecido frouxo, que dá sustentação. A gente não consegue ver aquelas tramas verdadeiras de tecido conjuntivo denso, certo? A gente só vê praticamente muito mais predominância de fibroblastos e fibrócitos. Já na derme reticular, a gente já consegue ver bastante fibra colágena formada, certo? A gente consegue encontrar. No fundo, a gente já sabe que seria a hipoderme, que não faz parte da pele. Então, hipoderme, né, que a gente, se quiser citar, o que é hipoderme? É um tecido adiposo, um tecido adiposo unilocular, células uninucleadas, núcleos achatados na periferia, uma gotícula de gordura, não cora porque é lipídio. Isso entremeadas com tecido frouxo, certo? É o que forma o panículo adiposo, é esse tecido adiposo. Nessa hipoderme a gente ainda pode encontrar, no caso da pele grossa ainda, o corpúsculo de Pacini, né, que é uma estrutura sensorial. São os corpúsculos, a gente vai ter corpúsculo de Pacini, de Ruffini, de Krause e assim por diante. Pacini a gente pode encontrar aqui na hipoderme. Além disso, Pacini e Ruffini a gente encontra também na derme reticular, a mais profunda, certo? Corpúsculo de Pacini, sensorial. Já Meissner e Krause a gente encontra mais na derme papilar, se você conseguir visualizar. Outra diferença das dermes que eu não mostrei, mas a nível de teoria, é que a derme papilar, já que ela é mais frouxa, ela tem riqueza de colágeno 1 e 3, além de fibras elásticas. É isso que essas fibras elásticas, esse colágeno 3, que forma a rede frouxa. Já a derme reticular são fibras espessas de colágeno tipo 1, certo? Formando essa rede também pode aparecer fibra elástica também. Pronto, aí a gente entra em pele fina. Pele fina, falando em diferença, qual seria essa única diferença, certo? A gente já consegue ver, primeiro, a espessura da epiderme é bem diferente da pele grossa. Além disso, na derme, novamente, a gente encontra os anexos, como por exemplo aqui, ó, um folículo piloso, certo? Vai estar presente, mergulhado na derme, além de glândulas sebáceas, sudoríparas, que na pele grossa a gente só encontra sudorípara. Aproximando, como é que a gente encontra a epiderme da pele fina? Vai ser do mesmo jeito. Camada basal, depois vem o extrato espinhoso mais espesso, camada granulosa, a parte mais escura, rica em grânulos, e aí a gente não tem a camada lúcida, a gente vai direto para a camada córnea, essa região aqui, ó, em descamação constante. Além disso, toda a espessura geral mais fina, certo? Mesma coisa da pele grossa. O que é que eu posso encontrar também na pele fina? O aparelho em rede, da mesma forma, as papilhas epidérmicas em junção com a papilha dérmica formam um aparelho em rede com esse formato digitiforme, podemos assim dizer. E aí a derme, que é a riqueza da pele fina, essa derme, mas novamente do mesmo jeito, uma derme papilar, que a gente não vê essas tramas de colágeno, a gente só vê predominância de fibroblasto e fibrócito, tecido frouxo. E mais a fundo a derme reticular, que é um tecido denso, não modelado, denso. Olha o tanto de fibra colágeno. Essas cobras, podemos dizer assim, bem espessas, a gente consegue ver aqui, verdadeiras cobras. Essas linhas rosas aqui são fibras espessas de colágeno, o que a gente não encontra aqui na derme. Logo abaixo aqui a gente não encontra aquelas cobras grossas, encontra colágeno, como eu disse, mas predominância de célula, diferente dessa funda, cheio de fibra espessa,
certo? Além disso, você pode se guiar pela localização. Se marca logo aqui abaixo, você está vendo o pedaço da epiderme, marcou logo abaixo, é a derme papilar. Se marca mais a fundo, derme reticular. Entrando nos anexos, para finalizar o sistema tegumentar, a gente consegue visualizar 3 anexos, certo? Começando pelas glândulas, a gente vai ter glândula sebácea, glândula sudorípara e além de folículo piloso, certo? Aí a glândula sebácea, o que é que eu tenho na glândula sebácea? Histologicamente e em termos de histologia, como é que a gente consegue visualizar? São glândulas acinosas, certo? São glândulas acinosas mucosas, como a gente consegue visualizar aqui. Se são ácidas, elas são bolsas de células sem formato delimitado. Você encontra como se fosse uma sacola cheia de pontinho, cheia de núcleo e de célula dentro. Não tem um formato de túbulo, certo? Tudo isso aqui. Além disso, elas têm ductos curtos, certo? Um ducto que desemboca no folículo piloso, certo? Um ducto curto que desemboca aqui no folículo piloso. Então, geralmente você vai encontrar elas todas convergindo para algum folículo piloso, porque o ducto dela você nem visualiza, já que ela desemboca no folículo, certo? Então, a nível de macete, podemos dizer assim, você não consegue ver um lúmen aparente. Ela é sem lúmen aparente, é só a bolsa rosa, que é exatamente o oposto da sudorípara, certo? Lembrar de acinosa mucosa, que não tem esse lúmen. E se falando da secreção, é uma secreção holócrina, certo? Lembra a secreção sebácea, uma secreção holócrina, que é uma secreção espessa, em que a célula vai junto, toda morta, junto com o conteúdo produzido. Já na glândula sudorípara, já que é uma glândula tubular enovelada porque ela faz uma pontinha, mas é uma glândula tubular, então quando você faz um corte transversal de um túbulo, você encontra um lúmen, o lúmen do túbulo aparecendo, um lúmen evidente, por isso que você vê esse espaço branco aqui no centro, vê espaços brancos. Então, viu esse lúmen evidente? Eu estou falando de glândula sudorípara, certo? Ó, qualquer lúmen evidente, sudorípara, certo? Cuidado que elas podem estar juntas e próximas à sebácea, mas tudo isso aqui é glândula sudorípara. Além disso, por ser um túbulo cortado, a gente consegue ver o epitélio desse túbulo. A gente consegue ver que é um epitélio simples, estratificado não, foi mal. Epitélio simples colunar, que geralmente é epitélio de túbulo, é assim. Na teoria, essas sudoríparas se dividem em écrinas e apócrinas. Só a diferença é que a maioria do corpo é écrina, certo? Que são glândulas que liberam a secreção merócrina, que é só secreção mesmo, é bem um fluido, um fluido ralo, né? Fluido fino, o suor em si. A maioria do corpo trabalha na termorregulação, diferente das apócrinas, que também a secreção é merócrina, mas aí as apócrinas elas estão conectadas ao folículo piloso, parecido com a sebácea, e elas liberam a secreção com odor. É mais na região anal, do mamilo, da auréola, certo? Da auréola do mamilo, da axila. Ela é uma secreção que quando entra em contato com a flora bacteriana local, libera odor. Essa é a diferença. Mas histologicamente é isso que eu apresentei. Não esquece também da classificação simples, tubular e novelada. E da secreção dela que é merócrina, certo? Diferente da sebácea que é holócrina. E para finalizar, a gente encontra algumas estruturas nessas glândulas que são células mioepiteliais, por exemplo. São células epiteliais com caráter de contração, de se contrair. Para isso, para trabalhar a porção secretora da glândula para liberar seu conteúdo. Elas sempre vão estar aqui, ó. São umas células simples pavimentosas que ficam rodeando as porções secretoras, certo? Quando é que eu encontro mais células mioepiteliais? Também na glândula sebácea, ó. Qualquer célula simples pavimentosa que a gente encontra, ó, você vê o núcleo bem achatado que ficam rodeando, contornando as porções secretoras das glândulas, certo? É como se fosse um tecido simples pavimentoso, certo? E o folículo piloso, por fim, né? O folículo piloso é uma estrutura tecidual que sustenta e dá sustentação a um pelo, certo? Então, o pelo, como a gente tem aqui dentro, a gente sempre vai ter uma região de medula, que é a região mais interna do pelo, e a região de córtex, que é a região mais escura, mais externa do pelo. Dentre várias outras camadas que na prática a gente não visualiza bem. Mas na teoria, a gente ainda consegue visualizar algum pedaço da bainha epitelial e a bainha conjuntiva. Bainha epitelial é quem vai ter contato direto com o pelo, certo? É um tecido epitelial. Bainha conjuntiva é uma espécie de tecido frouxo denso que fica logo após a bainha epitelial aqui, ó, dando sustentação. A nível teórico, tem várias camadas, eles se subdividem em várias camadas, mas na histologia, na prática, a gente não consegue às vezes ver tudo, certo? Aqui outro folículo piloso, aqui em cima, consigo visualizar outro folículo, um pedaço de pelo. A gente ainda poderia
Se quisesse, vamos dizer assim, forçar para a teoria, a gente ainda pode encontrar a raiz desse pelo, certo? Eu posso chamar essa região aqui em contato da raiz do pelo. Posso encontrar a parte da matriz, certo? Que é quem é responsável pelo crescimento do pelo, mas é bem difícil de visualizar. Mas marcou mais interno, bainha epitelial, marcou esse tecido conjuntivo mais externo, bainha conjuntiva. E outra estrutura que dá apoio a isso é o músculo eretor do pelo. Cuidado, é diferente de célula mioepitelial. Célula mioepitelial é rodeando a porção secretora da glândula. Músculo eretor do pelo você vai encontrar geralmente próximo a algum folículo piloso aqui, mergulhado na derme, certo? Próximo ao folículo piloso. É um pedaço de músculo, certo? Você vê a faixa rosa, a faixa fica bem rosa, bem espessa, que é quem vai dar sustentação a esse folículo, certo? Não esquece, é, esse músculo eretor, né, quem dá sustentação e quem participa da contração, certo? O processo de ereção, quando precisa apertar o folículo para ele entrar em ficar ereto, participar da termorregulação e assim por diante, beleza? Bom, eu acho que é isso, certo? De histologia de tegumentar, acho que vimos tudo, certo? E se eu espero que tenha podido ajudar. E é isso, certo? Tranquilo? Abraço. Até mais.